polícia a provocou, pensando que ela era uma pessoa comum. Mas o que aconteceu depois impressionou a todos. Me solta agora! Você vai se arrepender do que está fazendo! A juíza federal, Helena Albuquerque, estava a caminho do casamento da sobrinha no interior do Paraná. Dirigia seu Honda como uma cidadã comum, sem carro oficial ou seguranças. Ela queria ser apenas Helena e não a meritíssima juíza, pelo menos por um dia. Ao se aproximar da cidade de Cascavel, notou uma barreira policial na BR-277. 3 agentes da Polícia Militar estavam na pista e no meio deles estava o sargento Paulo Nogueira. Ele fez um sinal severo para que ela parasse. Helena encostou o carro no acostamento. Com voz ríspida, o sargento perguntou: "Para onde a senhora está indo, madame?" A juíza respondeu calmamente: "Estou indo para o casamento da minha sobrinha." O sargento Nogueira a examinou da cabeça aos pés. Helena era uma mulher negra de 52 anos, com uma postura de dignidade inabalável. Ele riu sarcástico. "Ah, indo comer e beber no casório da sobrinha, né? Pois bem, a senhora estava em excesso de velocidade ao passar pela cidade e eu não vi o cinto de segurança afivelado. Vai ter que pagar uma multa." Helena entendeu na hora. Aquilo era apenas um pretexto. "Oficial, eu não violei nenhuma lei de trânsito." "Oh, madame, não tente nos ensinar a lei", respondeu ele, olhando para o auxiliar ao lado. "Temos que dar uma lição de respeito nela." De repente, o sargento Nogueira agarrou o braço de Helena com uma grosseria inacreditável. Atrevimento demais, não é? Quando a polícia fala, você obedece e fica quieta. O braço de Helena doía com a força, mas ela se controlou. A raiva era visível em seus olhos, mas ela permaneceu em silêncio. O sargento riu. "Continua com esse olhar atrevido. Já lidei com muitas sabichonas como ela. Hora de uma lição de verdade." Um auxiliar se adiantou. "Sargento, vamos levá-la para a delegacia. Lá damos um tratamento completo. Aí, ela aprende como lidar com a autoridade." Um dos policiais tomou a bolsa de Helena e ordenou: "Vamos, entra na viatura." Helena se afastou e respondeu em tom áspero e controlado: "Não ousem colocar as mãos em mim ou as consequências não serão boas." O sargento ficou furioso. "Olha só que ousadia." O auxiliar agarrou o ombro dela e tentou empurrá-la para o carro de patrulha. Helena gritou, mas ainda não revelou sua identidade. Ela queria ver até onde eles podiam descer. Então, um dos policiais chutou a porta do carro dela e gritou: "Está se achando importante, é? Agora vamos mostrar o que acontece quando se desrespeita o distintivo." A juíza Helena entendeu completamente o que estava para acontecer. O sargento Nogueira gritou em fúria: "Já vi muitas como você aqui em Cascavel. Quer desafiar a polícia hoje? Levem-na para a delegacia. Lá nós a ensinaremos." Mesmo humilhada e agredida, Helena permaneceu em silêncio. Ela não mostrou intenção de se identificar. Queria testemunhar o limite do abuso de autoridade. O sargento, irritado com a dignidade daquela mulher, pensou: "Na delegacia eu quebro essa teimosa." Quando entraram na delegacia de Cascavel, o sargento gritou: "Ei, onde está todo mundo? Temos uma convidada especial que precisa de uma correção de atitude." A juíza não disse nada, apenas observava as paredes, enxergando o sistema apodrecido. Um auxiliar sussurrou ao sargento: "Qual é a acusação, sargento?" Nogueira respondeu displicente: "Excesso de velocidade, falta de cinto, resistência à prisão. Escreva o que quiser, só precisamos quebrar o espírito dela. Não faça muitas perguntas." Helena ouviu tudo, mas permaneceu em silêncio. Era como se ela quisesse que a história daquele abuso viesse da boca deles. O sargento bateu a caneta na mesa e perguntou: "Nome e endereço? Quem vai pagar sua fiança?" Silêncio. "Não me ouviu? Qual é o seu nome?" O silêncio da juíza era uma muralha de pedra. O sargento bateu a mão na mesa com raiva. "Diga-me o seu nome agora."
Helena virou lentamente o rosto e respondeu: Senhora Sandra Carvalho. O sargento riu com desdém. Ah, espertinha, acostumada a mentir. Lembre-se, se for esperta demais, vai lhe custar caro. Em seguida, a juíza foi jogada à força numa cela suja de detenção provisória. Ali, sentada no canto, observava cada ato de corrupção e entendia quão apodrecido estava todo o sistema. O sargento Nogueira forjou um relatório falso. Acusem-na de perturbação da ordem pública, resistência à prisão e desordem. Processa logo isso. Um auxiliar hesitou. Mas, sargento, não temos provas reais. Nogueira sorriu. Nesta delegacia, provas não se trazem, se fabricam. Justo quando o sargento ia continuar os abusos, uma voz de comando ecoou da porta. O que está acontecendo aqui? Todos se viraram. Na entrada estava o capitão Roberto Almeida. Ele olhou para o estado da mulher e franziu o senho. Nogueira, nervoso, disse: Nada, capitão. Só uma mulher de fora sendo sabichona demais. Estamos dando uma lição de respeito. O capitão Almeida olhou atentamente para Helena. Seu autocontrole não parecia de uma cidadã comum. Senhora, qual é o seu nome? Helena permaneceu em silêncio. Capitão, ela nem disse o nome verdadeiro. Está mentindo desde que chegou, zombou Nogueira. Em alerta total, o capitão ordenou: Coloquem-na numa cela separada. Eu mesmo vou interrogá-la. Helena foi transferida. No ar, um cheiro de desespero pairava. Ela via agora mais claramente o verdadeiro rosto daquele sistema. De repente, um auxiliar entrou apressado, tremendo. Capitão, sargento, lá fora tem um comboio de carros pretos. Nogueira estremeceu. Que carros? O auxiliar gaguejou. São carros do governo federal. Nogueira correu para fora e seus olhos se arregalaram de choque. Voltou correndo e sussurrou ao capitão. O capitão Almeida perguntou irritado: Quem está aqui? O auxiliar respondeu suando frio: Senhor, é o próprio Procurador-Geral da República, Dr. Ricardo Fontes. O rosto de Nogueira empalideceu completamente. O procurador-geral entrou na delegacia com raiva visível nos olhos. Olhou para Nogueira e perguntou cortante: Sargento Nogueira, que operação é essa que você está conduzindo? Nogueira respondeu confuso: Nada fora do normal, senhor. Apenas trabalho de rotina. O procurador pegou o arquivo de prisão e olhou para as celas. Quem é a mulher que prenderam? Ah, apenas uma arruaceira que não quis cooperar, respondeu Nogueira. Vocês têm alguma prova legítima para essas acusações? Perguntou o procurador mais firme. Vocês têm alguma prova? Nogueira estava encurralado. O procurador-geral foi direto até a cela e perguntou à mulher: Senhora, qual é o seu nome? Pela primeira vez, a juíza Helena Albuquerque sorriu levemente e disse com voz clara e ressonante: Meritíssima juíza Helena Albuquerque, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Silêncio total tomou conta da delegacia. Os rostos de todos empalideceram. As pernas de Nogueira tremiam. O chão parecia desaparecer. A mulher que ele pensava ser apenas mais uma cidadã para humilhar era, na verdade, uma juíza federal que presidia processos em todo o distrito. Não era só uma cidadã, era a autoridade máxima, e eles haviam agarrado, empurrado, humilhado e jogado numa cela como uma criminosa qualquer. O caos se espalhou. O procurador-geral olhou severamente para o sargento e disse: Nogueira, como ousa levantar falsas acusações contra uma juíza federal? A juíza Helena, com voz calma e autoritária, anunciou seu veredito: Sargento Paulo Nogueira, sua carreira nas forças da lei terminou. O senhor está preso por violação de direitos civis, prisão ilegal e abuso de autoridade. Nogueira sentiu que não conseguia respirar. O capitão Almeida ordenou: prendam-no e leiam-lhe seus direitos. Mas Nogueira sacou do bolso um documento dobrado. Ele sorriu. Espere, meritíssima. Olhe isto primeiro. Ele mostrou o papel. Estes são os meus documentos de aposentadoria.
Dei entrada há 3 dias. Não podem destruir a minha pensão. A juíza pegou o papel. O capitão Almeida checou os registros e informou: Senhora, é verdadeiro, mas a aposentadoria só entra em vigor daqui a 1 semana. E isso significa que ele ainda era policial ativo quando cometeu esses crimes. A pensão dele está confiscada. Ele enfrentará acusações criminais federais. A juíza Helena olhou nos olhos dele. Seu novo endereço será o mesmo tipo de cela onde você colocou pessoas inocentes. Nogueira jogou sua última cartada. Esperem, eu não sou o único envolvido. Acham que a culpa é só minha? Ele apontou para outros policiais. Metade deles estava nisso. Conduzimos esse esquema por anos. Os rostos dos policiais perderam toda a cor. A juíza olhou para o procurador-geral e disse: teremos que limpar todo este departamento. Ninguém envolvido será poupado. O procurador-geral anunciou em voz alta: estou convocando uma força-tarefa federal para investigar violações de direitos civis em todo este município. Cada policial, cada funcionário envolvido neste esquema sistemático de abusos enfrentará acusações federais. Um raio parecia ter atingido a delegacia. Um raio parecia ter atingido a delegacia. Pela primeira vez, alguém havia desafiado publicamente tamanha corrupção. Do lado de fora, repórteres que haviam seguido o comboio federal começaram a transmitir ao vivo. Força-tarefa federal investiga corrupção policial no interior do Paraná. O capitão Almeida entregou um arquivo grosso à juíza Helena. Aqui estão todas as práticas corruptas documentadas. Isso vai muito mais fundo do que pensávamos. Na semana seguinte, mais de 30 policiais, auxiliares e funcionários municipais foram presos. Toda a estrutura de poder que sustentava aquela corrupção começou a desmoronar. As ações da juíza Helena fizeram mais do que expor um departamento. Ela destruiu uma rede inteira de abusos que aterrorizava a comunidade. Ela provou que, às vezes, a justiça exige não apenas vestir a toga da autoridade, mas também estar disposta a tirá-la para se colocar ao lado daqueles que não têm voz. Se esta história inspirou você e mostrou que a coragem de uma pessoa pode mudar um sistema inteiro, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise ver que a justiça ainda é possível. Lembre-se, as verdadeiras mudanças acontecem quando aqueles que estão no poder escolhem usá-lo para proteger aqueles que não podem se defender.